The Walking Dead é uma série mundialmente conhecida por sua qualidade excepcional de roteiro, personagens, episódios. E entre esses episódios eu quero te perguntar, qual é o melhor? A série principal possui 177 episódios. Entre todos eles, existem episódios muito ruins, episódios medianos e episódios incríveis. E no vídeo de hoje eu vou comentar o que na minha opinião são os 3 melhores episódios de The Walking Dead, levando em conta apenas a minha opinião e também algumas avaliações gerais do MDB e do Rotten Tomatoes. Se vocês quiserem que eu faça a lista contrária também, dos 3 piores episódios de The Walking Dead, comenta. Ou se você quiser outra ideia, como os 3 melhores de Breaking Bad, ou 5 melhores de Dexter, ou qualquer outra série que você gosta, comenta porque eu vou ver e vou curtir seu comentário. Mas antes de começar o vídeo já sabe, né? Aquela mendigada marota, já deixa o like, se inscreve no canal, o meu nome é Nick e vamos pro vídeo. Pra começar a lista, em terceiro lugar, eu coloquei o episódio Longe Demais, o 8º episódio da 4ª temporada. Esse episódio tem nota 9.6 no IMDb, e convenhamos, não é pra menos, esse episódio é insanamente bom. Esse episódio tem uma das melhores cenas da série, que é a cena do diálogo entre o Rick e o governador, onde no final, como a gente sabe, acaba com a trágica e triste morte do Herschel. Uma morte que pra mim entra no top 3 da série tranquilamente, de mais tristes, de mais marcantes. E cara, essa cena toda é absurda, mano. O Rick convencendo o governador no ponto de ele até se soltar um pouco a espada e pensar em poupar a vida do Herschel e fazer tudo dar certo. Mas no final ele não consegue, ele se corrompe a todo o mal que existe dentro do governador. Cara, essa cena é absurdamente boa. Vale destacar que, como sempre, os atores arrebentaram na atuação. O Andrew Lincoln como Rick arrebentou, a Lauren Cohan como a Maggie tá absurda também. Então, no geral, todos os atores da série são excelentes, mas acho que nesse episódio foi a primeira vez que a gente viu eles de fato entregando tudo. Eu arrisco dizer que esse episódio é um dos episódios mais trágicos de The Walking Dead, e diria que ele foi o mais trágico por muito tempo, ele só vai ser batido o recorde lá pra frente. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, nesse episódio ele mostra o quão podre o ser humano é quando ele precisa ser podre, por exemplo. O governador é o exemplo claro disso. Ele teoricamente é, entre aspas, um mal puro, né? Mas cara, mesmo com o Rick convencendo ele até tentou voltar ao seu lado pleno de humano, de não matamos pessoas, mas no fundo, bem lá no fundo, o governador não muda. Isso pra mim fez ele ser um dos melhores vilões da série, cara. Inclusive ele só não é o melhor porque tem outro mais pra frente que vocês sabem bem quem é. Mas o único real motivo dele não estar na frente dos outros é que eu senti que o começo dele é meio devagar. Coisa que os outros episódios não são. Tipo, os dois na frente, eles começam ação, tensão desde o começo. Esse aqui, acho que ele começa a engrenar mesmo no clímax. Clímax que é absurdo, excelente, faz ele estar aqui. Mas até metade do episódio, ele é só mais do mesmo. O padrão da 4ª temporada até então. Mas, obviamente, já é um episódio muito bom. Se cortar o clímax, é tipo um episódio de nota 7,5, 8 ali. Mas com o clímax, acho que 9.6 é justíssimo. Em segundo lugar, eu coloquei o 9º episódio da 6ª temporada, Sem Saída. Ele tem uma pontuação de 9.6 no IMDb também. E esse episódio é o episódio que mais tem os personagens tendo cenas zica, cara. Mano, inúmeras cenas de você ficar arrepiado vendo. Seja o Rick no meio da multidão matando mais de 500 zumbis de uma vez só. Seja o Carl levando um tiro no olho. O Glenn matando mais de 500 zumbis também. O Daryl com a bazuca dando um tiro no lago, fazendo pegar fogo em tudo. Cara, esse episódio é absurdamente insano. Ele é melhor do que o terceiro lugar, porque ele é muito mais memorável. Ele tem mais cenas de ação que de fato são absurdas. Esse episódio pra mim, na verdade, ele é um grande retrato da série. Porque se você analisar, tipo, o episódio tem cenas tristes de mortes, de quase mortes. Por exemplo, a morte da Jessie, que o Rick ficou abalado. O Carl levando um tiro no olho, que é trágico. Um adolescente quase morrendo. Um adolescente morrendo também, o Ron morre, né, então. Só que, ao mesmo tempo, ele também tem aquele momento união faz a força, sabe? Onde todo mundo se une pra matar todos os zumbis, na faca, na selvageria, sabe? No calor do momento. E vamos ser sinceros, 9.6 nesse episódio, pra mim, eu acho um pouco abaixo. Pra mim, devia ser tipo um 9.7.8 ali, dá pra encaixar. Você vai até pensar, né? Nossa, 2 décimos de diferença, que falta faz? Não, mas faz muita falta, porque no IMDb esse é o episódio mais bem avaliado da série. Então, na minha opinião, como o título de mais bem avaliado devia ter uma nota um pouco maior. 9.6, na minha opinião, é um
pouco baixo. Pra mim, 9.8 ali. Até. 9.7 pra mim seria justo. Mas comenta aqui o que você acha e vamos pro primeiro lugar. E em primeiro lugar, não tem como ser outro episódio. O famigerado 7x1. O dia que você não agradecerá. Eu afirmo com tranquilidade que esse é o melhor episódio de uma série de TV que eu já vi na minha vida. A nota dele no IMDb é 9,2. Ele é abaixo dos outros, mas eu não tenho palavras pra dizer o quão injusto e quão absurdo isso é, cara. Porque pra mim ele é 10 de 10 do começo ao fim. E não tô falando só de mim, qualquer um que tenha se apegado minimamente aos personagens sabe que o episódio é 10 de 10. Eu não tenho nem que justificar por que eu digo que ele é nota 10. Porque qualquer um que tenha se apegado minimamente aos personagens tem certeza que esse episódio é uma obra-prima. Sem brincadeira, esse episódio te faz ficar tenso do começo ao fim. Nunca, com uma obra cinematográfica, eu fiquei tão tenso. Nenhum filme, nenhuma série, nenhum nada. Esse episódio bateu todos os recordes pra mim, cara. Eu nunca fiquei tão tenso vendo alguma coisa quanto foi esse episódio. Do começo ao fim. Mesmo depois da gente saber quem que já morreu, a gente continua tenso porque o Negan não vai parar de cometer as maldades dele. Esse cara é um arrombado. O Negan nesse episódio foi o personagem mais odiado que eu tive na minha vida. Eu nunca peguei tanta raiva de alguém como o Negan. Mas é isso que faz ele ser absurdo. Porque o Negan, ao mesmo tempo que você fica puto por ele ter matado o Glenn, que é o meu personagem favorito da ficção no geral, cara, ele é engraçado, ele é carismático, o ator dele, o Jeffrey Dean Morgan, é impecável na atuação. Então você acaba querendo gostar dele. Mas você pensa, não, eu não posso fazer isso, esse cara é um babaca. Ele matou uma pessoa que ia ter um filho, esse cara é um arrombado, eu não posso estar concordando com ele. Só que no fim você acaba ficando entre dois lados. O lado do Rick, que é o lado sofrido, que tá sendo massacrado, e o lado do Negan, que tá massacrando, mas também tem suas justificativas. Eu diria até que eu desenvolvi um certo trauma com esse episódio, porque eu já assisti ele umas 6, 7 vezes, eu acho, na vida. E, cara, todas as vezes eu ficava... eu choro toda vez que eu vejo a morte do Glenn. Toda vez. Eu sei o que vai acontecer, eu sei que vai ser triste, eu sei exatamente... Eu decorei as frases desse episódio, de tanto que eu vi por trauma, por lágrima, cara. E também, tipo, esse episódio é absurdo, cara, não tem palavras, ele é uma obra-prima. 9.2 é ridiculamente injusto pra esse episódio. E cara, esse episódio é unânime, porque a cena do Unidunité não tem uma pessoa que não tenha ficado tensa. Eu mostrei essa cena pra um amigo que nunca tinha visto The Walking Dead na vida, ele tipo, eu só coloquei naquele episódio pra ele ver, que ele tinha pedido, qual é o seu favorito da TV, daí eu mostrei. Cara, ele ficou tenso, ele não sabia nada de The Walking Dead, ele ficou na ponta da cadeira, ele não conhecia os personagens, ele não sabia nada sobre a série, mas mesmo assim ele ficou tenso, e isso é pura verdade, cara, porque essa cena onde o Negan vai escolhendo lentamente, balançando a Lucille suavemente ali, Unité, cara, você quer morrer de tanta tensão. Seus órgãos dentro de você estão revirando de tanto que você tá tenso, você não sabe quem vai morrer. E você pode contar no dedo as pessoas que você tem certeza que não vão. O Rick, o Carl e talvez a Michonne. Mas cara, tirando isso, você sabe que tá todo mundo na zona de risco. Nunca na série isso aconteceu. Nunca eles deram a louca de falar, a gente pode matar qualquer um. Muita gente já viu na internet, já compartilhou o meme que fala, qual o seu trauma cinematográfico? Muita gente vai falar, o Jack em Titanic, o Mufasa em Rei Leão. Mas não, cara, o meu trauma cinematográfico é a morte do Glenn. Porque, cara, quando eu vi, eu fiquei de luto, eu fiquei 3 dias pensando, e minha cabeça não parava de pensar no assunto, parece que eu tinha perdido um primo. Você não tá entendendo, a minha vida parou por causa desse negócio. Eu não conseguia pensar em mais nada. Eu fiquei realmente de luto, eu não queria aceitar que ele tinha morrido. Na minha cabeça eu pensei, mano, o Rick vai acordar alguma hora, foi só um pesadelo. Mas mesmo que no fundo eu sabia que isso não aconteceu, eu não tava aceitando, eu tava em negação, eu tava pensando, isso não aconteceu, eu tô delirando, porque não é possível. A melhor cena da série, tá? Só pra deixar claro aqui. Aulas de atuação, tá? O Andrew Lincoln nesse episódio, a Lauren Cohan, o Jeffrey Dean Morgan, o próprio Steven Yeun do Glenn, que só serve pra morrer nesse episódio, né? Mas, cara,
tá todo mundo espetacular nesse episódio. Não tem uma pessoa que tenha ficado abaixo na atuação. Então eu falo tranquilamente que esse pra mim é o melhor episódio da história da televisão. É melhor que o Ozymandias, é melhor do que o A Fuga, é melhor do que qualquer episódio, porque ele é uma obra de arte do começo ao fim. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Aquele like, se inscreve, comenta sua sugestão de vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui!